agora nossa segunda mesa de trabalho. O tema é Planejamento Tributário Perspectivas. O conferencista e professor da USP, PUC São Paulo e advogado Roberto Quiroga Mosqueira. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Obrigado ao Igor também, toda a diretoria e da ABRAD pelo convite de estar com vocês aí falando justamente de temas relacionados ao planejamento tributário. Bem, o tema que me foi dado foi justamente o ágio, a dedutibilidade do ágio nas hipóteses de reorganizações societárias. E toda a explanação feita pelo Igor inicialmente já demonstra a dificuldade que hoje a jurisprudência administrativa encontra nesses conceitos que o Igor expôs. É de extrema dificuldade para nós objetivar esses conceitos quando da análise dos casos concretos. A fraude à lei, o abuso de direito, o negócio indireto, enfim, todas essas terminologias criam uma dificuldade de, quando diante de um caso que você analisa, justamente saber se aquele caso está maculado por algum vício e depois verificar se esse conceito também foi albergado pela legislação brasileira. Então, eu gostaria mais de falar hoje para todos vocês, não como professor, mas como advogado e, portanto, como prático aí do direito. Trazendo um pouquinho a erudição já exposta pelo Igor, tentando cotejar com questões que hoje, como advogado, eu vejo nas discussões de autos de infração ou de, enfim, fiscalizações, não só da questão de ágio, porque talvez eu vá tocar em alguns pontos específicos nisso, mas no geral, enfim, daquilo que a gente está vendo efetivamente como um operador da área tributária, quando a auditoria tributária chega na empresa e, obviamente, tudo isso começa a emergir, você tem que dialogar e, quando é possível, defender o auto de infração com muita robustez. Então, eu gostaria inicialmente de dividir a minha exposição em duas partes. Na primeira, falar um pouquinho de como eu vejo esse panorama do atual CARF, antigo Conselho de Contribuintes. Qual a razão? A razão é que nos últimos 10 anos, essa discussão do planejamento tributário ela teve um grande crescimento. Nós tivemos uma mudança muito relevante das interpretações de casos dentro do Conselho, e isso obviamente está fazendo também com que a interpretação que caminhou talvez por um lado mais, não de forma de substância, também comece a corrigir os seus exageros e, portanto, talvez um equilíbrio de posições seja o que mais se deseja, o que se espera, E talvez nós estejamos num momento muito parecido com esse, onde saímos de uma visão extremamente positivista para uma outra visão extremamente, não fiscalista, mas extremamente flexível no sentido de considerar a solidariedade, a cidadania fiscal, enfim, como um princípio maior, e talvez hoje esse pêndulo comece a vir para um meio termo onde as coisas sejam vistas com mais clareza. Bem, na primeira parte da minha exposição, eu vou colocar talvez 3 conceitos ou 3 ideias que, como advogado, eu vejo que a gente precisa revisar muito em todos os casos, para que eventualmente uma teoria, seja desse lado, seja do outro, ela não seja um excesso. Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no Brasil que está crescendo, no Brasil que as empresas, as brasileiras estão indo para o exterior, abrindo novos negócios, e que o Brasil começa, talvez, se enquadrar nos próximos 20 anos entre as 5 maiores economias do mundo. No Brasil, acabei de ver aqui no Black Bear, hoje saiu uma medida provisória em 3 decretos, então temos muito trabalho no final de semana para soltar segunda-feira para os nossos clientes, Eles reduziram todos os IOFs da vida, mudaram todos os IPIs na área de linha branca, consumidor,
né? Acabou de ser publicado um pacote fiscal de estímulo à economia pelo Mantega, onde ele está dizendo justamente isso. O Brasil não quer ter nenhum reflexo com a crise, nós queremos ter um PIB aí de 4%, o Brasil é o país que vai se lançar para o exterior, as empresas brasileiras começam a comprar empresas do exterior, né? Nunca se teve um volume de M&As no país, de compra e venda de empresas tão grandes, né? Nunca existiu isso, né? Nós estamos talvez no melhor momento. O que quer dizer isso? O Brasil, assim como outros países, ele começa a se expor para o mundo, as operações são muito mais operações de negócios. E qual é o primeiro ponto que eu não gostaria, e eu vejo que em alguns acordos do CARF está se confundindo? Não se pode confundir complexidade e sofisticação de um instituto com aqueles critérios que nós estudamos no imposto de renda, dizendo que uma despesa operacional é aquela normal, usual e necessária para uma companhia. Porque o entendimento, às vezes, que se fala de normal, usual e necessária, é um entendimento pejorativo daquilo que é simples, ou daquilo que é caseiro, daquilo que todo mundo faz. Não é isso. Ou seja, o mundo dos negócios, e a gente vai falar de ágil, é um mundo complexo. É um mundo onde os institutos utilizados são sofisticados. Agora, a sofisticação ou a complexidade do tema não quer dizer que não é normal, que não é usual, que não é necessário. É como se estivesse passando para esse conceito uma ideia de conceito menor, de empresa pequena, de empresa sem pujança. Não é isso. Eu vou dar dois exemplos que me surpreenderam no caso. Quando antes da lei de subcapitalização, teve um caso na Câmara Superior que entendeu que uma empresa não pode ter um volume de empréstimos muito grande em comparação ao seu capital, porque isso não é usual, necessário e normal, que é a tese da subcapitalização. Depois veio a lei para evitar planejamento disso. Mas antes o Conselho disse: olha, uma empresa tem mais empréstimos do que capital, isso não é razoável. Um erro, na minha visão, crasso. No mundo dos negócios, uma das maiores fontes de captação é justamente muitos empréstimos além do capital. E muitas empresas são muito mais alavancadas do que em empréstimos do que em capital. Para isso que veio uma lei de subcapitalização dizendo: eu quero uma proporção XPTO quando é uma empresa ligada. Aí eu acho que o CARF confundiu a normalidade, usualidade e necessidade com um instituto sofisticado de negócios, né? Complexo de negócios. Quem está no mundo do negócio sabe que é isso. Um outro exemplo: quando o CARF decidiu que debêntures com participação nos lucros é uma coisa não usual, ninguém faz isso, não necessário. Sendo que a nossa lei das SA prevê desde 76, uma debênture com participação nos lucros é possível. Ou seja, DBLs talvez seja um instituto mais complexo, mais sofisticado, mas não quer dizer que não siga esses critérios de dedutibilidade. Então, assim, o que nós temos que nos acostumar com um Brasil pujante, né? Com um Brasil que começa a ter multinacionais, um Brasil que tem um empresariado impressionante, com um PIB de 1 trilhão e 800 bilhões de reais, né? Um PIB que cresce 3,5% ao ano, onde que existem mais de 500 M&As realizados no Brasil no ano. É não confundir esses critérios de dedutibilidade com institutos complexos e sofisticados. Qual a razão? Nós, que vivemos no mundo tributário, essa complexidade é a própria razão genuína, né? Das operações. Esse é o primeiro alerta importante que eu queria fazer, dando dois casos que me deixam bastante preocupados. Segundo tema que eu acho que é muito preocupante hoje em termos de planejamento, antes de falar do ágil, mas dando um pouco esse panorama de falar do ágil. O que está acontecendo hoje em alguns casos, eu vou dar um exemplo, é quando o Conselho começa a falar o seguinte: olha, operações
internas dentro do mesmo grupo, onde não participe um terceiro, não é fé, não é operação de mercado. Reorganizações societárias internas, parece que tem alguma coisa aí que está sendo mal feita justamente porque eu estou tudo dentro de casa. E na verdade eu sempre vou dar mais legitimidade a operações externas, onde tem um terceiro que possa fazer justamente eu tirar essa ideia de coisa feita em casa. Exemplo, que hoje é um grande debate no Conselho, eu vou falar mais tarde. É o chamado ágio interno. Quando uma empresa do mesmo grupo, sob o mesmo controlador, realiza uma operação societária, por intermédio da qual uma é avaliada o seu PL acima do PL da outra, gerando o quê? Um ágio, uma diferença, um excesso do valor de PL, de patrimônio líquido. Eu tenho uma empresa por 100, faço uma incorporação por 200, o PL é 100, um ágio de 100. Quando isso é feito dentro do próprio grupo, o que vem sendo dito hoje? Isso não existe. Isso é uma simulação, isso é uma operação societária feita dentro de casa e, portanto, sem nenhum efeito para o fisco. Vamos lembrar, porque, na minha visão, esse raciocínio está equivocado, porque dentro de casa, se eu faço operações dentro de casa, quando a operação dentro de casa gera tributação, o fisco tributa. Exemplo, o deságio. Se eu faço uma operação ao contrário, onde o meu PL é menor daquilo que eu fiz, quando eu vender esse ativo, o deságio é tributado, ainda que eu tenha feito dentro de casa, com o mesmo controlador. O que eu quero dizer? O fato de realizar uma operação dentro de casa, porque o Brasil e agora o mundo começa a ter grandes grupos econômicos, e não tem grandes grupos econômicos. Tem 30 empresas, por que quer fazer planejamento? Não! O mundo dos negócios é assim, né? Um grupo econômico de grande porte tem talvez dezenas de companhias, às vezes consolida, às vezes não consolida. Ou seja, o fato de se fazer reorganizações internas com o mesmo controlador, isso não quer dizer que existe um cheiro, né, de coisa errada. Por quê? Porque quando se faz operações internas e provoca tributação, o fisco tributa e aceita aquilo como tributado. Você não pode alegar, isso daqui foi dentro de casa, então desconsidera porque isso aqui não tem nenhuma riqueza. Esse é o segundo alerta importante, ou seja, não começar a ver a jurisprudência do CARF quando fala tem terceiro na jogada, tudo bem, não tem. Isso não quer dizer que as operações não possam ser realizadas e sejam lícitas. É o segundo alerta que eu faço, porque eu estou vendo muito, e o caso típico que vai ser analisado agora no Conselho são os chamados ágios internos, que eu vou falar mais à frente. E o terceiro ponto, que eu já estive aqui no Congresso do meio do ano, é essa confusão que está se fazendo entre o conceito de substância e forma para a contabilidade e substância e forma para o direito. São duas coisas absolutamente diferentes. Ontem, no Congresso de São Paulo, se discutia sobre esse tema, e nós demos um exemplo, que eu acho que eu já dei aqui na outra oportunidade. Por que a contabilidade vê diferente uma coisa do direito? Porque para ela esse conceito de substância e forma não é o mesmo do direito. O exemplo clássico que a gente está dando ultimamente, para ficar claro, todo mundo vê, é o seguinte: se eu tenho um imóvel aqui em Minas, em BH, tombado, em São Paulo é o Condefat, não sei qual é o órgão aqui, que tomba aquela casa, não pode vender, não pode fazer nada na casa. Aquele imóvel de 1.000 metros quadrados tombado. Que eu não posso fazer nada, não posso alienar, não posso fazer nada. Como a contabilidade vê esse imóvel? Ela fala, esse ativo não existe. Qual a razão? Porque para a contabilidade, ativo é todo o fluxo de benefício futuro gerado por um recurso que pertence a um agente. Se esse imóvel, ainda que fisicamente de 1.000 metros quadrados, com um monte de tijolo, etc., é um bem que não vai me gerar nenhum benefício futuro, ele é zero. Para a contabilidade não existe. Ou o impairment se faz de 100%. É um ativo inexistente. Já para o direito,
meu bem? Está na minha declaração de rendimento? Está. Mas por quê? Porque substância para a contabilidade tem a ver com o seu acionista e o seu credor. Quando o credor vê lá o ativo de uma empresa que tem 1000 imóveis, putz, deve ser uma baita empresa, não, estão todos na Mata Atlântica. Ele fala, sério, vocês não valem nada esse ativo, porque a substância é o benefício futuro que ele está vendo daquele ativo. Porque ativo para a contabilidade é fluxo de benefícios futuros decorrentes de um recurso pertencentes a um agente. E para nós, bem, é o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma universalidade que é o nosso patrimônio. Então, não confundir, porque hoje está se falando, você já viu? Se a contabilidade está falando que isso daqui é um ativo, né? Então vai ter tributação. Se está falando que isso aqui é um impairment, né? Não, é porque a contabilidade é diferente do direito. Então não vai ter a contabilidade de dedo duro, né? Estão chamando de contabilidade de dedo duro. Já está no físico, está vendo? Eu estou achando assim. Não é verdade. Não existe contabilidade de dedo duro. A contabilidade quer ver o seu acionista e o seu credor. A tributação quer ver outra coisa. Então, esses 3 alertas são importantes. Primeiro, não confundir complexidade com usualidade, normalidade e necessidade. Né? Não confundir substância com forma, para o direito da contabilidade. E não confundir partes relacionadas com partes de terceiros. Tudo pode ser visto de forma diferente. Infelizmente, alguns acordos do Conselho ainda caminham de misturar essas coisas ou confundir essas coisas. Bem, segunda parte que eu gostaria de falar agora entrando no ágil, mas pegando um pouco essas ideias que eu comentei anteriormente. O ágil tomou essa repercussão no Brasil, na minha visão, e sendo muito honesto, ou seja, começou-se tantas fiscalizações e tantos autos de infração, porque o governo não teve coragem de revogar a lei de ágil. Bom, quando o decreto 1598 lá atrás, e depois a lei 9532, que veio dar justamente esse incentivo, esse benefício do ágil, assim, ela fez isso no momento em que o Brasil estava privatizando. O Brasil precisava se desfazer dos seus ativos. Então, nada mais motivador que quem comprasse um bem do governo pudesse ter um crédito de 34% sobre tudo aquilo que ele pagar a mais do PL. Vamos lembrar, o que é ágil? É tudo aquilo que eu pago a mais do que o PL diz. Comprar um carro com ágil, um bem com ágil, é pagar mais do que ele vale. Inicialmente, vende. Então o governo lança a ideia do ágil no momento em que ele quer vender companhias nacionais e, portanto, ele não quer vender pelo preço do seu patrimônio líquido, ele quer algo a mais, ele quer estimular um preço maior para ter um caixa maior. E para isso ele diz, tudo que você pagar a mais, eu vou te gerar um crédito tributário. Agora, se a gente for pensar, o que eu acho que eu paguei? É preço, portanto é custo. E se um dia eu vendesse esse ativo, eu aproveitaria esse custo, certo? Só que ele fala, aproveita antes. Pega esses 100 reais daquele exemplo, pega de 100, compra por 200, esse 100, pega antes e deduz antes. Eu te permito que isso aí seja uma despesa para você, desde que seu lucro seja igualzinho mais ou menos à despesa num determinado período de tempo. A ideia foi essa. Só que passou a privatização, acabaram os bens privatizáveis e a norma está aí. Né? E o mundo privado, né, as empresas privadas, elas começaram a comprar outras empresas, a consolidar o mercado. Né? Uma comprou da outra. O Brasil começou um processo de consolidação de bancos, consolidação na área de comércio, consolidação na área de supermercados, de varejo, né? Consolidação na área de prestação de serviço. Ou seja, acabaram os ativos públicos e passaram a ter os ativos privados. E aí as empresas começaram a comprar da mesma forma que o governo, por um preço maior do seu PL. Obviamente que quando começa a ocorrer isso, o governo começa a ver que há um crédito grande no mercado e, portanto, menos arrecadação. Só que ele não revoga a lei do ágio. E não revoga a lei do ágio, né, dizendo que não há mais ágio, pronto, não há mais benefício. Quer comprar por preço maior, quer comprar aquele 100 maior, quer pagar 100 reais a mais, paga. Mas não vai ter mais benefício. Quando você vender o ativo,
Aí é custo para você. Tudo bem, reduz teu lucro, mas não vou antecipar isso para você. Não revoga. E aí o que o fisco faz, com a devido respeito? Decide acabar a lei mediante anulação. Ó, não revoguei a lei, vou acabar com o benefício anulando todo mundo, né? Independentemente do ato que foi feito. E é isso que aconteceu no Brasil, começando há 4 ou 5 anos atrás. Quando o então secretário da Fiscalização sai no jornal dizendo o seguinte: o Brasil está fabricando prejuízos mediante ágios ilícitos. Publica isso no jornal, né? E dizendo que todo mundo que tem ágio vai ser fiscalizado. E basicamente o governo começa a eleger clusters, ou seja, ideias de dizer, olha, nesse caso haja ilícito, nesse caso haja ilícito, nesse caso haja ilícito. Eu olhei aqui quais significam. Primeiro, ágio gerado por intermédio de uma empresa veículo ilícito. O termo empresa veículo nós já vamos falar. 2, ágio que não tenha pagamento ilícito. Ágio dentro do próprio grupo financeiro ilícito. Ágio que só coloque a razão do ágio como rentabilidade futura ilícito. 4, 5 itens que praticamente pega tudo. Vamos ver cada um deles. O primeiro, ágios gerados numa reorganização societária que provoque ou motive a criação de uma empresa livre. Isso aconteceu em todas as privatizações, por questões regulatórias principalmente. Só, exemplo, uma empresa de energia, ela tem as suas operadoras, uma em São Paulo, outra em Recife, outra em Goiás, não importa, são suas operadoras. Elas não podem se juntar, são operadoras. Pela lei regulatória, ela está separada, são as operacionais. E quem participou da compra dessas empresas? Um consórcio, onde tinha fundos de pensão, empresas privadas. Então o que todos faziam? Vou comprar essas 3 operadoras, vou criar uma empresa, vou colocar meu dinheiro na empresa, essa empresa vai entrar no leilão, vai comprar as 3 e depois vou incorporar e usar o ágio. Ou seja, o mecanismo de privatização motivou, obrigou a criação de empresas intermediárias no processo, justamente para canalizar o recurso para lá, para que depois, com o recurso em caixa, estas companhias pudessem participar do processo. Isso é empresa livre, porque ela vive no tempo e morre, não tem substância. Isso aí foi tudo para aproveitar o ágio. O seu único interesse era aproveitar o ágio. Bem, autuações várias, de várias hipóteses, inclusive esse que foi julgado, em que eu sou advogado, no caso de uma compra com um não residente, né? O residente ou não residente participou do leilão, criou uma empresa, colocou dinheiro, ações e participou do leilão. É um caso semelhante. O que o Conselho caminhou no primeiro momento? Não, é uma empresa que começou hoje, correu uma semana, empresa veículo. Ah, não tinha funcionário, empresa veículo. Viveu rapidamente, empresa veículo. Não. O que o Conselho disse no caso do Telenorte, que também não transitou em julgado, portanto pode ter recurso, ou neste caso o Santander, que não transitou, disse o seguinte: não é uma empresa veículo. Ou, se é uma empresa veículo, sim, é uma empresa veículo, mas que tinha razão de ser. Né? Eu posso efetivamente ter a criação de uma empresa inicialmente porque havia uma ideia de participação no leilão, né? Ou justificativas regulatórias. Nesse caso específico do banco, o que você argumentou foi muito claro, era um leilão em que tinha os bancos nacionais e o banco estrangeiro. E o banco estrangeiro, obviamente, criou uma empresa aqui para participar do leilão. E não trouxe o dinheiro antes, porque se trouxesse o dinheiro antes, todo mundo sabia qual era o lance do preço. Ou seja, o que aconteceu recentemente no Conselho é o seguinte: empresa veículo não é um xingamento. Empresa veículo
pode até ser empresa veículo, mas desde que exista, né, um motivo de ser da empresa veículo, um assunto regulatório, uma questão comercial, um planejamento estratégico, né? Ou seja, empresa veículo não é um palavrão. Nesse caso, Telenorte, no caso Vivo e no caso Santander, foi isso que o Conselho disse. Claro que ainda está sujeito a uma decisão definitiva, mas foi o que disse unanimemente em todos os casos. Que disse mais o Conselho de importante relacionado à empresa veículo? Era muito comum, então, por exemplo, eu pego meu dinheiro, capitalizo uma empresa, compro a empresa. Aí eu pego as ações, constituo uma outra empresa, eu vou jogando o ativo para baixo, vou constituindo e vou jogando o ativo para baixo. O fisco falava, você não pode transitar com esse ágio. O ágio tem que ficar em que você comprou. Porque essas organizações são muito não usuais. Não dá para ter 10 empresas até você chegar lá embaixo. O que eu disse para você? Calma. O que tem que existir aqui é o seguinte, o ágio segue o ativo. Se eu comprei aqui e já tenho um ágio, aí pego essas ações, capitalizo numa outra empresa, o ágio tem que seguir. Pego essas ações, jogo para outra empresa, o ágio tem que seguir. E assim sucessivamente. Qual a razão? Porque eu não estou aproveitando 10 vezes o ágio. Eu vou aproveitar o ágio só uma vez. Estou brincando. O ágio pode andar? Pode. Desde que ande junto com o ativo. É um pouco isso o que o Conselho está dizendo nessas operações. Ainda que tenham empresas veículos no meio. Porque o objetivo não é a empresa veículo. O objetivo é levar o ágio junto com o ativo para algum lugar. Que é a operadora, por exemplo, uma empresa comercial, uma empresa que tem efetivamente negócio. Então, veja, empresa veículo e transferência de ágio, o Conselho veio e disse, calma, não é sempre assim que tem que se ver. Desde que eu tenha essa sistemática que eu expuso aqui rapidamente, parece ser lícito o que foi feito nessas operações. No caso Vivo, houve o julgamento por 6 votos a 0, no caso Telenorte, por 6 votos a 0, e no caso Santander, por 6 votos a 0. Parece que é um entendimento forte no sentido de que essa operação poderia ser feita. Segunda discussão que hoje se fala no Conselho, de ágio. Para ter ágio, tem que ter dinheiro, pagamento. Exemplo. Se eu estou comprando uma empresa, é o mais clássico, comprei empresa, quanto que ela é de pé? R$100, vou te pagar 200, toma aqui o dinheiro, me dá as ações. Ninguém duvida que aqui houve um ágio. Só que no mundo do negócio, não é sempre assim. Às vezes, e é muito comum, a grande maioria das vezes, e esse é o processo de consolidação que está se vendo no Brasil e no mundo hoje. Eu tenho uma empresa, você tem outra empresa, vamos consolidar a nossa empresa? O que faz? Eu faço uma incorporação de ações, onde eu capitalizo na sua empresa as minhas ações e recebo ações de uma empresa agora maior. Teve dinheiro? Teve pagamento? Não. Você tinha uma empresa de 100, eu tinha uma empresa de 200. Eu capitalizo na sua sociedade com as minhas ações e nós temos uma única empresa a partir daí. O fisco diz, nessas operações onde não há dinheiro, não há pagamento, não há ágio. Por que ele está dizendo isso? Porque, na minha visão, com devido respeito, ele está confundindo, ou seja, uma operação sofisticada, complexa, prevista em qualquer operação do mundo dos negócios, com uma coisa normal. O normal é comprar com dinheiro, é óbvio. O normal é comprar com dinheiro. O usual é comprar com dinheiro. Né? O necessário é comprar com dinheiro. Agora, existem outras formas de aquisição que não com dinheiro. O próprio fisco entende que permuta é uma forma de alienação, trocar ações, incorporação de ações ao capital social é uma forma de aquisição. Ou seja, nesse aspecto, por exemplo, todas as incorporações de ações feitas no Brasil estão sendo autuadas se tiverem ágio. Por quê? Argumento. Não teve pagamento, não tem ágio. Não tem dinheiro, não tem ágio. Esse tema ainda não chegou no Conselho. Apesar desse caso Telenorte Vivo,
Todas as operações são por incorporação de ações. Mas não houve autuação por isso. O fisco não atuou por isso, ele atuou por outros motivos. Então, agora, mais recentemente, o fisco está atuando dizendo: se você capitaliza com ações, isso não tem pagamento, não tem ágio. Se você faz uma incorporação de ações, isso não tem pagamento, não tem ágio. Se você faz uma cisão com incorporação, não tem ágio. Por quê? Porque não tem pagamento. O ponto aí claramente é isso. Para o fisco, só o que é normal. O ser humano aí compra as coisas com dinheiro. É óbvio. Ele desconhece todo o mecanismo de direito societário no mundo, é assim. Né? As bolsas do mundo se uniram, né? As grandes mercados se uniram, né? Bilhões de dólares, troca de ações, paga uma parte de dinheiro. É o maior, é o que mais existe. O que mais existe. Então, esse é um tema importante que vai ser julgado de ágio. Reorganização societária só com dinheiro é o que vai chegar lá de cima. Ágio interno. Bem, o ágio interno é justamente aquele terceiro ponto. O fisco está dizendo o seguinte: qualquer operação feita dentro do teu grupo societário que provoque uma dedutibilidade, ela deve ser extirpada. É inoponível ao fisco porque só tem a intenção de reduzir. E aqui é um pouco já a explicação que eu disse a vocês. Primeiro, o que é o ágio interno? Eu imagino que eu sou dono de uma empresa, eu tenho uma outra empresa. Eu avalio essa empresa por valor de mercado, no PL dela é 100, mas na verdade ela vale 200. Eu faço da mesma forma, como se fosse um terceiro, uma incorporação de ações e provoco um ágio nessa. Ou seja, é como se tivesse reavaliado o ativo da minha empresa. Quando eu alienar, eu vou pagar o tributo. Eu estou diferindo tributação. Nesses planejamentos de ágio interno, o fisco está glosando toda a amortização porque ele diz o seguinte: não tem ágio interno. Você não pagou nada. E ele está autuando isso, agora vamos lá, porque a nova lei contábil, a lei de convergência, diz o seguinte: não existe ágio interno para efeito contábil. Vamos lembrar, por que não tem ágio interno para efeito contábil? Razão óbvia, é aquilo que eu disse. Para efeito da contabilidade, o acionista tem uma empresa aqui, tem uma outra empresa aqui. Ele é o acionista. Quanto que ele tem? Ele tem isso. Quando ele faz o ágio interno, mesmo reavaliando, para ele mudou alguma coisa? Para ele é a mesma coisa. Não teve riqueza nova. Por isso que a contabilidade diz: num ágio interno, para o acionista não muda nada, é óbvio. Para o credor não muda nada, já era assim. Portanto, a substância aqui é o que eu tenho que ver: a substância, a essência, e não a forma. Então a contabilidade fala: isso aqui não existe. O fisco está justamente pegando essa interpretação e dizendo: se a contabilidade está dizendo que não existe, não tem ágio jurídico tributário. Porque a essência lá está mostrando: isso aqui não é riqueza, não tem ágio. Essa confusão é que está se fazendo, que eu tenho dito. Então se tivesse um deságio interno. O deságio, para quem não sabe, quando eu alieno ativo, eu tenho que tributar. Então, quando eu vender, ele não vai tributar, porque isso aqui não vale entre os sócios. O sócio não tem prejuízo, para ele está igual. Então, quando a reorganização interna provoca uma tributação, tributa. Quando a reorganização interna provoca uma dedutibilidade, não aproveita. Basicamente, aí, a confusão é justamente entre o conceito de substância e forma na contabilidade e o conceito de substância e forma. Veja o que está se discutindo agora. Tema que deve ter emergência. Dividendos para IFRS diferentes dos dividendos legais são isentos de imposto de renda. Porque o dividendo, a lei lá diz: dividendos distribuídos por pessoa jurídica por lucro real arbitrado ou presumido, isentos. Artigo 11 da nota 249. Só que para IFRS eu posso ter um dividendo diferente. Aplica-se a isenção ou não se aplica a isenção? Um debate que está tendo aí. É com discussão na CVM e na Receita Federal. É dividendo? É dividendo. Não vai tributar? É dividendo. Enfim.
temas, e esse exemplo que eu dei de ágio interno é a discussão do conceito de substância e forma. Outro tema de ágio, tem mais 7 minutinhos aí. Outro tema de ágio que está sendo discutido pelo físico. Para quem não está na área, só relembrando, a lei diz o seguinte: quando você comprar essa empresa por 200, que ela vale 100, pega esse 100 e divide em 3 categorias, eventualmente. Primeiro, se esse 100 que você pagou é por causa de uma diferença de preço de ativo da empresa, tem uma fábrica que vale 1 e estava por meio, ou pega esse 100 e separa do que esse 100 é fundo de comércio, e pega esse 100 e fala do que esse 100 é rentabilidade futura. Então ele manda o seguinte: desse 100, me mostra que é uma coisa ou outra. Bem, primeira dúvida, é um ou é um e? Ou seja, eu tenho que colocar as 3 coisas ou eu posso eleger uma delas? Aparentemente, o que o conselho vem dizendo, nesses casos, é o seguinte: não é ou é rentabilidade, ou é fundo de comércio, ou é diferença de ativo. Mas também, em alguns casos, você pode ter as duas. Mas é ou. Foi o que essas jurisprudências recentes vieram dizer. Por quê? Porque eu fiz o tratamento seguinte: você comprou uma loja de comércio, você comprou uma loja, um supermercado. O que você comprou foi o fundo de comércio, um intangível. E fundo de comércio não gera dedutibilidade, só a rentabilidade futura. Então, quando o fisco começa a falar: olha, não é tudo rentabilidade futura, tem intangível aí, tem a carteira de clientes, tem teu mailing list, né? Ah, não é só carteira de clientes, você tem aí. A discussão é: eu coloquei como laudo ou estudo entre a rentabilidade futura, rentabilidade futura. Quem nasceu primeiro, a ovo ou a galinha? Ou seja, você tem rentabilidade futura porque você tem o intangível ou você tem intangível para te dar rentabilidade futura? É óbvio, a carteira de clientes gera rentabilidade. Ah, mas você tem primeiro a rentabilidade ou você tem o cliente? O que o conselho está dizendo é o seguinte, nessas jurisprudências, é ou. E se eu dividir? Tudo bem, dividiu. Aquilo que você colocou como intangível, que provavelmente nem existirá, isso daí é não tributável. Desculpa, é não dedutível. Já o que for de rentabilidade futura, é dedutível. Então esse é um outro tema que está sendo discutido no conselho. Ah, não é tudo rentabilidade futura. E o último item que eu queria falar sobre ágio é que praticamente 90% das automações de ágio estão sendo feitas com multa gravada de 150% e mais multa isolada por não ter pago a estimativa. O fisco entendendo o seguinte: você fez um ágio interno, você colocou tudo como rentabilidade, você não fez pagamento, você usou uma empresa veículo, simulação. Já nem di mais abuso de direito, nada daquilo que o Igor colocou, porque os conceitos são todos confusos, tanto por advogados quanto por juiz, ou seja, é difícil os conceitos. O conselho vai dizer o seguinte: não, considero que tudo houve dolo, conluio, fraude e aplica a multa de 150% com representação criminal, que dá muitos honorários para o nosso colega Cacai aqui presente. Né? Nós estamos enchendo ele de trabalho para habeas corpus de todos esses temas, apesar do Supremo ter dito o seguinte: enquanto tem um processo fiscal, né, e tem uma representação criminal, fica paradinho, não pode correr separado. Depois de um grande esforço dos criminalistas, o Supremo, Salvador Cacai, deixou muito claro que enquanto o processo administrativo corre, a representação criminal fica parada. Mas às vezes pega o Ministério Público bravo, nós já temos alguns casos aqui, entra para a denúncia, tem que contratar o Dr. Cacai para entrar com habeas corpus. Habeas corpus, isso aí. Faltei nessa aula, isso aí. O trancar a ação penal, né? Faltei nessa aula. É isso que está ocorrendo. E nesse aspecto, o Conselho está titubeando. Algumas jurisprudências da Câmara Superior, o que se alega? Olha, quando eu fiz essa operação, eu interpretei, foi uma interpretação de que o ágio interno existia, de que era ou não era e, de que a empresa veículo tinha uma razão de ser, então eu interpretei. E, portanto, não haveria a multa gravada.
O Conselho, até alguns casos em que as câmaras baixas, Alexandre, tinham cancelado a multa, a Câmara Superior voltou com a multa gravada. O que é preocupante. E agora começa justamente uma discussão de que a multa gravada não tem sentido, na medida em que não há aqui um elemento punitivo doloso de aplicação de uma norma de forma ilegal. O que houve foi uma interpretação. Interpretei a norma assim, apliquei o direito, portanto, essa é a consequência fiscal. Então, o debate do ágio hoje, a da multa gravada, é importante. Muito bem. Então, quais são as perspectivas para o futuro? Eu sei que faço essa brincadeira, mas o BH não necessariamente vocês conhecem, mas esse em São Paulo tem um jornal do Estado de São Paulo, onde tem um astrônomo chamado Quiroga. Não sou eu, mas tentando prever um pouquinho o futuro do ágio em termos de jurisprudência administrativa. Eu realmente acredito que o pêndulo está vindo para o meio. Eu realmente acredito que a jurisprudência administrativa começa a ver o seguinte: o que é sofisticado não quer dizer que não é usual. Partes relacionadas e partes não relacionadas não quer dizer que sempre é fraude. Substância, eles não falaram nada, é uma coisa muito nova, por isso que eu sempre motivo os advogados a pensarem nisso e eventualmente a escreverem coisas sobre esse tema. Então, assim, a tendência do Conselho, primeiro, é um tribunal administrativo muito volátil, porque a renovação sempre se dá. É um tribunal administrativo que muitas vezes tem gente muito jovem, que não tem ainda a prática do negócio. Eu fico assustado quando chego numa turma lá no Conselho, e aí um outro conselheiro me fala: eu vim aqui para aprender, é uma escola. Eu fico assim: como uma escola? Tem um caso de 100 milhões aqui para julgar, e você vai aprender no meu caso. Então eu realmente começo a tremer. Isso da escola. A gente quer pegar já doutores, como o doutor Alexandre, para julgar o caso. Isso é preocupante. A indicação das federações, gente capacitada. Então, assim, é um tribunal mutante no sentido de renovação, é um tribunal, por vezes, com indicação de pessoas que precisam de tempo para aprender, não no sentido de julgar favoráveis mas para aprender, efetivamente, isso é preocupante. Mas é um tribunal que vem dando realmente posições claras. E eu diria, a discussão no CARF, obviamente que é infinitamente melhor do que uma discussão no judiciário. Nós tínhamos estatísticas dos CARFs, agora antigo primeiro conselho, segundo conselho e terceiro. Por exemplo, o antigo primeiro conselho, havia uma estatística dizendo que quase 50% dos casos que chegavam lá, ou eram julgados totalmente favoráveis aos contribuintes, ou parcialmente aos contribuintes. Ou seja, metade das votações caíram. Hoje é a primeira sessão. O antigo segundo conselho, que julgava PIS, COFINS e IOFs e CPMFs, o índice era de 37% de julgamentos favoráveis, unânimes ou parciais. Era um tribunal talvez mais fiscalista ou as votações mais bem elaboradas. Hoje é a terceira sessão. Ou seja, o que a gente imagina, eu acho que o Conselho passou por esse processo de aprendizado, saindo de uma posição talvez muito fiscalista, o pêndulo saindo de um positivismo, vindo para um lado mais fiscalista, mas o que a gente percebe, obviamente, é que as coisas começam a entrar no eixo, não porque esses casos sejam favoráveis, e no caso eu sou o patrão do caso, mas claramente eles estão demonstrando com robustez da jurisprudência, 6-0, 6-0, 6-0. Não estamos falando de bola na trave, 3-3, nota de qualidade. Estamos falando de robustez de argumentos. Aparentemente, parece fortalecer esses conceitos que eu expus inicialmente. Obviamente, todos esses casos que eu citei são casos que ainda não têm trânsito em julgado, portanto a Câmara Superior precisa julgar, são ainda absolutamente precários, mas claramente eu acho que nós temos aí uma discussão bem interessante e muito séria dentro do campo. Então, eram essas mensagens que eu queria passar a vocês,
E agradecer ao Alexandre e ao Igor e à Renera e a todos da Abrad. Eu vejo que eventualmente existem perguntas, eu coloco à disposição para qualquer pergunta. Esse está surpresa aqui.